Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Nelson e esta é a segunda aula sobre transitividade verbal. Muito bem, como a gente viu na aula anterior, nós estamos fazendo a análise sintática, que é analisar a palavra no conjunto. Não pode esquecer disso, tá? Que existem vários tipos de análise. Então, o que nós estamos fazendo hoje é a análise sintática. Quando nós estudamos oração, só para você relembrar, quando nós estudamos oração, vimos que o verbo é o centro da oração. Tudo está aí baseado em cima do verbo. Tudo se organiza em cima do verbo. O verbo que vai dizer o sujeito, o verbo que vai me dizer quem é o predicado. E não se esqueça, o verbo é a parte mais importante da oração. Não, tá? Não pode esquecer isso. Não pode esquecer. Muito bem. Para você entender aqui o que é predicado. Predicado é tudo aquilo que sabemos sobre o sujeito e será o foco dessa aula. Não falarei sobre o sujeito hoje, tá? O foco dessa aula é sobre predicado. Você pode assistir aqui no card acima uma aula que fala sobre sujeito. Então você pode revisar lá um pouquinho o que é sujeito. Por exemplo, nós temos aqui: muitos atletas brasileiros treinam na Europa. Quem treina na Europa? Muitos atletas brasileiros. O que eu sei sobre os atletas brasileiros? Treina na Europa, predicado. Então tudo que eu sei sobre o sujeito é o meu predicado. Pode ser uma ação, como nós vimos aqui, ou uma característica na próxima oração. Os alunos do sétimo ano são o quê? São inteligentes. Olha aqui o predicado, informação sobre um sujeito, beleza? Muito bem. Falando sobre o predicado tem alguns núcleos. Quando o núcleo do meu predicado for uma característica, eu chamo esse predicado de predicado nominal. Quando o núcleo do predicado for uma ação, eu chamo esse núcleo de. Desculpa, eu chamo esse predicado de predicado verbal. E quando nesse mesmo predicado eu tenho uma ação e uma característica do sujeito no mesmo predicado, eu tenho o predicado verbo nominal. Mas o foco da aula de hoje é predicado verbal. Nós vamos estudar claramente ou detalhadamente, melhor assim, sobre o predicado verbal. Porque quando você entende o que é predicado verbal, você consegue entender o que é predicado verbo nominal, tá? Porque o predicado verbo nominal é a soma do predicado verbal mais o predicado nominal. Então estaremos estudando aí detalhadamente o predicado verbal. Não se esqueça que o núcleo do predicado verbal é o verbo. Então, predicado verbal é quando nós temos uma ação do sujeito. Quando o sujeito pratica uma ação, eu tenho um predicado verbal. E o núcleo, não pode esquecer, olha aqui embaixo, ó. O núcleo é o quê? O verbo. Muito bem. Um exemplo, José Antônio ficou em casa. Quem ficou em casa? José Antônio. Temos aqui o sujeito e ele pratica uma ação de estar em algum lugar, de fazer alguma coisa, ficar em casa, tá? Então, fique em casa. Olha a pandemia aí, galera. B. Eles passearam no parque. O que eles fizeram? Passearam. Nós temos aí uma ação, então o núcleo do predicado é essa ação. Não pode esquecer, para a gente finalizar essa parte, predicado verbal, o núcleo é o verbo. Muito bem. Antes da gente começar a nossa aula, eu preciso que você saiba, esse é o requisito essencial para este conteúdo. Você precisa saber o que é advérbio e o que é preposição. Se você não souber nenhum desses conteúdos, você terá dificuldade. Você terá muita dificuldade. Nós temos uma aula sobre preposição. Você pode clicar aqui em cima, nesse card que está aparecendo aqui agora, aqui ó. Isso, ele fala um pouquinho sobre preposição, tá bom? Não deixe de esquecer isso, ó. Não se esqueça, não se esqueça. Estude advérbio e preposição. Professor, onde eu posso encontrar? Acesse aqui em cima, acesse aqui em cima. Muito bem. O foco da aula de hoje é verbo transitivo. Verbo transitivo, nós temos aí três tipos. Nós temos o verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto e o verbo transitivo direto e indireto. Professor, pode ser o contrário? Pode ser indireto e direto? Pode, pode. Tá bom? O que isso significa? Verbo transitivo tem uma explicação aqui para você. Verbo transitivo significa aquele verbo que não tem sentido completo. Então a gente precisa de informações para completar o sentido do verbo. Essas informações que faltam eu chamo de complementos, tá? E para você ver aqui, ó, antes de a gente voltar ali. Quando
o meu verbo ele precisa de complementos e esses complementos não iniciam com preposição, temos aqui o complemento objeto direto e quando eles iniciam com preposição, complemento objeto indireto. Vamos ver isso detalhadamente, com mais calma para você entender, tá? Só para não esquecer, verbo transitivo é aquele verbo que não tem o sentido completo, ele precisa de informações. Essas informações eu chamo de complemento verbal, tá? Só que no verbo transitivo direto, como você pode ver aqui abaixo, nos verbos transitivos diretos, essas informações que estão ligadas ao verbo não iniciam com preposição. Por isso que são chamados de complemento objeto direto. Está ligado diretamente ao verbo sem o auxílio da preposição. O que é preposição, professor? Assista aqui no nosso canal o vídeo sobre a aula sobre preposição. Eu não entendi. Vamos ver o exemplo. Olha aqui, ó. Os complementos objetos diretos ou as informações ligadas diretamente ao verbo é fácil identificar respondendo as seguintes perguntas. Para o verbo, na verdade, tá? Então, ó, isso aqui é importante. Essas perguntas devem ser feitas ao verbo e as respostas estão depois do verbo. Tá? As perguntas: o que foi feito, quem, tá? O quem é depois do verbo. A gente vai entender agora aqui, ó. Preste atenção. Por exemplo, Pedro escreveu uma carta. Aqui é a minha oração. Pedro escreveu o quê? Uma carta. Perceba que respondeu a perguntinha o quê? Respondeu a perguntinha o quê? Então, nós temos aqui complemento objeto direto. Complemento objeto direto está ligado, você pode perceber aqui, ó, está ligado ao verbo sem uma preposição. Quando essa informação está ligada ao verbo sem uma preposição, eu tenho um complemento objeto direto, então o meu verbo será verbo transitivo direto. Professor, eu não entendi. Por que preciso dessa informação, professor? Simples. Quando eu pego aqui, Pedro escreveu. Não se esqueça que tem mais informações aqui. Essas informações aqui são importantíssimas para o verbo. Porque se eu parar aqui, Pedro escreveu, o restante fica sem sentido. Então, essas informações aqui são necessárias para o verbo ter sentido completo. Escreveu o quê? Uma carta, tá bom? Por isso que se chama verbo transitivo direto, porque a informação está ligada ao verbo, essa informação é importantíssima, completa a informação do verbo, e está ligada ao verbo sem uma preposição, então eu chamo de complemento objeto direto. Um outro exemplo aqui para você entender. Ela empurrou o menino. Se eu parar aqui e empurrou, a oração fica sem sentido, porque tem mais informações escritas e essas informações são importantíssimas para o verbo ter sentido. E aí responde a pergunta: ela empurrou quem? O menino, tá? Então a resposta da pergunta quem vem depois do verbo. Se vem depois do verbo, nós temos complemento objeto direto. Por quê? Porque está ligado ao verbo, esse complemento, essa informação, sem a preposição aqui, ó, sem a preposição aqui no meio. Não pode esquecer disso. Então, se minha informação está ligada ao verbo sem uma preposição, eu tenho verbo transitivo direto, com o seu complemento objeto direto. Não pode esquecer disso, tá bom? Se você não entendeu, deixe aqui nos comentários esse vídeo a sua pergunta que a gente vai estar batendo um papo pelo comentário. Você não entende, ainda teve alguma dúvida, volta esse vídeo algumas vezes e assista de novo. Agora, o que é verbo transitivo indireto? O verbo transitivo indireto é quando o verbo também não tem sentido completo, ele precisa de uma informação, essa informação eu chamo de complemento verbal, e esse complemento, essa informação, inicia, olha que não pode esquecer, ela inicia com preposição, tá? Inicia com preposição, não pode esquecer. Nós veremos aqui um exemplo, daqui a pouquinho. Vamos ver as perguntas aqui primeiro. O complemento objeto indireto responde, para você achar o complemento objeto indireto, você precisa fazer as seguintes perguntas ao verbo.
de que, para quem, a quem e em quem, tá? A gente vai ver com os exemplos. Desculpa. Quando eu tenho essas respostas depois do verbo, eu tenho um complemento objeto indireto. Como assim, professor? Aqui, esta oração. Eu pensava em você. Se eu tirar essa parte aqui, só parar no pensava, a oração fica sem sentido. Por quê, professor? Porque essa parte é essencial ao verbo. Ela é essencial. Eu pensava em quem? Em você. Perceba que aqui, ó, aqui nós temos uma preposição. Vou até colocar de uma cor diferente para você ver. Aqui nós temos uma preposição iniciando o complemento objeto, ou seja, uma preposição iniciando a informação do verbo. Então, verbo transitivo indireto. Quando a informação do verbo inicia com preposição. Veja, estude o que é preposição, porque se você não tem essa base, fica complicado para você entender aqui. Para finalizar essa parte, verbo transitivo indireto é quando o verbo precisa de uma informação, essa informação está escrita, e quando o complemento objeto, ou seja, a informação desse verbo, inicia com preposição, eu chamo de complemento objeto indireto. Tá? Não pode esquecer isso. Promete que não vai esquecer? Eu sei que você não vai esquecer. Aí nós temos um outro exemplo aqui. Ó. A empresa precisa de mim. Qual é o verbo? Precisa. Ok? Muito bem. Se eu parar aqui, a informação fica incompleta. A empresa precisa. Tem mais, tem alguns questionamentos. Precisa de quem? Precisa de quê? Tem algumas respostas? Temos aqui escrita as respostas. Uma coisa que eu peço comigo, presta atenção aqui comigo. As respostas necessitam estar escritas. Se não está escrita, eu não posso responder, tá? Então aqui, a empresa precisa de quem? De mim. Olha aqui, ó, de mim. Perceba que essa informação começa com preposição. A informação do verbo começa com preposição. Se começa com preposição, olha a lógica, temos aqui um complemento, objeto indireto. Por que indireto, professor? Porque ele está ligado ao verbo aqui por meio de um sinalzinho de mais. Esse sinalzinho de mais é a preposição. Então ele não está colado ao verbo como a gente viu no outro ali. Escreveu uma carta. A informação já está ligada. Aqui nós temos uma preposição entre o verbo e a informação. Tudo bem? Então, quando tenho uma preposição ligando o verbo à sua informação, eu chamo essa informação de complemento, objeto indireto e o verbo de verbo transitivo indireto. Tá bom? Não pode esquecer disso. E aí, professor, falta a última parte. Nós temos aqui um verbo transitivo direto e indireto. Como funciona? Simples. Os verbos transitivos direto e indireto têm um complemento objeto direto e um complemento objeto indireto. Vamos ver aqui com um exemplo. Eu paguei a conta ao funcionário. Paguei a conta ao funcionário. Aqui eu tenho duas informações do verbo. Paguei o quê? O quê? A conta. É a primeira informação. Essa informação está ligada ao verbo sem preposição, porque responde à pergunta paguei o quê? Então, complemento o objeto direto. Mas eu paguei a mais alguma coisa. Eu paguei a quem? Ao funcionário. Olha aqui, ao funcionário. Então eu tenho essa informação ligada ao verbo por meio da preposição aqui, ó. Olha a preposição aqui, olha a preposição ao, tá? Está ligado ao verbo. Paguei a quem? Ao funcionário. Está ligado ao verbo por meio da preposição. Então, quando o meu verbo tem duas informações, tem dois complementos, eu chamo de complemento objeto direto e indireto. Tá? Não pode esquecer isso. Professor, algumas dicas aqui. Essa aqui não está escrita, tá? Professor, é possível ter o verbo dois complementos objetos direto? É possível? É possível, tá? É possível sim. Ele escreveu uma carta, um e-mail e um SMS. Pronto. Pode ser.
Temos aí 3 complementos do verbo. Escreveu o quê? Uma carta, escreveu o quê? Um e-mail e também escreveu um SMS, tá? Uma mensagenzinha no WhatsApp. É possível ter vários complementos objetos indiretos? Sim. A empresa pagou ao funcionário, ao diretor, ao vigia. Então aqui nós temos 3 complementos. Porque se eu só tiver complemento objeto direto, lá uns 3 complementos objeto direto, o verbo continua sendo o verbo transitivo direto. Se eu tiver 3 complementos objetos indiretos, o verbo continua sendo o verbo transitivo indireto. Tá? Não pode esquecer disso. Então, espero ter ajudado você a entender esse conteúdo. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Deixe seu joinha maroto, tá? Qualquer dúvida, deixe os seus comentários. E muito obrigado pela sua presença. E até a próxima.